Comunicar à Rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à Rasca. Bem-vindos ao 8º episódio do podcast Comunicar à Rasca. Mais uma semana com um convidado bastante especial. Desta vez vamos além fronteiras, não é, Nuno? Vamos sair para além da zona de conforto, vamos sair do nosso país e trazemos um convidado aqui também com experiência e com histórias e de certeza que nos trará aqui uma narrativa diferente do que muitas pessoas estão habituadas e também acho que é um exemplo do que se pode fazer bem em Portugal e que muitas vezes passa um bocado na sombra e acho que traz frutos bastante proveitosos para quem experiencia o que se faz neste sentido. Pronto, também não quero estar aqui a desvendar mais, passava então ao Nuno para apresentar o nosso convidado e falar um bocadinho sobre ele e ele depois também falar sobre si próprio. Muito bem, exatamente, Jorge, um olá especial ao nosso convidado de hoje, o Hélder, uma pessoa que me é também muito cara, por uma ligação pessoal que temos. Falar do Hélder Hélder Costa, é dizer que ele é atualmente técnico de juventude e coordenador de projetos na Associação de Juventude de Vila Afonso, aqui em Arcos de Valdevez, é licenciado em Sociologia pela Universidade de Minho e ao longo da sua ainda curta, mas já vasta carreira nesta área, participou e coordenou vários projetos internacionais de mobilidade juvenil. É sobre isso também um bocadinho que vamos falar aqui hoje, além de outros temas, quer o tema trazido pelo Hélder, quer outro também que nós vamos aqui... Eu e o Jorge vamos trazer desta vez em conjunto, como é habitual, quando temos um convidado, que é falar um bocadinho também dessa questão de sair para o estrangeiro ou não sair, quais são os benefícios, se calhar, na nossa ótica. Quer eu, quer o Jorge, temos experiências distintas. O Jorge já esteve lá fora a trabalhar, eu não, estive sempre por cá. O Hélder também é das pessoas mais viajadas, se calhar, que eu conheço, portanto tenho uma perspectiva certamente muito interessante sobre isso. Eu passaria a palavra ao Hélder também aqui para nos saudar e se apresentar um bocadinho. Olá, Nuno e Jorge, agradeço o convite, desde já. Aceitei com todo agrado, é um prazer estar na vossa companhia. Sim, acho que a apresentação do Nuno disse um bocadinho sobre mim. Sou uma pessoa, acho que me caracterizo muito por um bocadinho explorador. Sou um explorador e bastante ativo. Eu gosto de sair muito da minha zona de conforto. E o meu trabalho, e neste momento permite-me isso, sair bastante da minha zona de conforto, criar coisas, criar conteúdo e, acima de tudo, também viajar, o que é uma coisa que gosto bastante. Principalmente a parte de explorar novas culturas e novos países. Não sei se queres que explore um bocadinho mais, não? E Jorge? Ou tem algo? Vamos, se calhar, introduzir o nosso tema e depois também vai um bocadinho de encontro àquilo que nos vais trazer cá também, dessa parte de explorar novos mundos e novos horizontes, e também já nos vais dar essa tua perspectiva, que acredito que seja um bocadinho diferente da nossa. Não sei se queres lançar tu, Jorge, ou se começo eu. Queres começar então com o nosso tema, não é? Sim, exatamente. Pronto, então a nossa temática será a questão de ficar em Portugal a trabalhar ou de sair de Portugal. Eu, no caso, pronto, eu sou um caso suspeito porque estive lá fora 2 vezes, uma delas enquanto estudava, outra depois apenas como trabalhador, enquanto estudava, mas fui fazer estágio para fora. Então eu estive em Espanha, na República Checa. E é assim, eu sempre, sendo uma pessoa sendo uma pessoa criada no interior e formada também na zona do interior, houve uma altura que andava com a ideia de ir para a Noruega, não sei porquê, e em fora da Noruega e tudo mais, mas nunca pensei efetivamente sair. E como o Hélder disse bem, é da zona de conforto e é uma zona de conforto que é o nosso país e são várias bolhas de conforto, que é a nossa casa, o nosso local onde habitamos, depois se calhar o nosso concelho, distrito, até o nosso país. Sair do país é um desconforto bastante grande.
ainda mais quando não falamos a língua, não é? E aí, ou seja, obviamente que com o inglês e com o espanhol ou com o portunhol, que muitas vezes levamos daqui, pensamos que é suficiente, mas penso que não é. E também depois o Helder falará melhor sobre isso, mas é questão cultural, porque nós vamos para trabalhar, eu falo no meu caso em específico, fui para trabalhar, e estava com alguns portugueses e brasileiros que me fizeram, se calhar, que aquela zona de desconforto não fosse tão agressiva. No entanto, senti que perdi muito de não me integrar tanto com a comunidade local e de não absorver tanto essa cultura, porque, por um lado, saí da zona de conforto ao ir, mas, por outro, retraí-me um pouco, porque, obviamente, temos ali um porto seguro, é mais simples, é mais fácil, e arrependi-me um pouco, mas isso pronto, cada um, haverá pessoas mais aventureiras, haverá pessoas mais um pouco mais conservadoras, e eu nesse caso fui um pouco mais conservador. No entanto, aproveitei bastante a experiência e mais a bagagem, ou seja, eu não acho que não será dogmático, mas será perto disso, que sair de Portugal para uma experiência é sempre enriquecedor. Se correr bem é ótimo, se correr mal sabemos o que é que não devemos fazer, sabemos aquilo que correu mal e não repetir esses erros. Mas também dependerá, e por exemplo eu falo no caso do Nuno, enquanto jornalista seria muito difícil ter uma experiência semelhante à que ele tem lá fora. Nós falámos com o nosso colega Ovinar, que ele está em Macau, mas são situações muito, muito pontuais, muito específicas. Aí também depende, porque a minha área permite-me sair, permite-me encontrar novos mercados, mas obviamente que também estou um bocado balizado pela questão da língua, pela questão da cultura, porque trabalhar enquanto se quer um engenheiro, sei lá, mecânico ou civil ou o que for, conseguirá fazer as partes técnicas, seja onde for, uma pessoa de comunicação e marketing, se calhar terá que absorver mais a cultura e estar mais entranhado com o cotidiano. Portanto, na minha opinião, será sempre importante quem puder, ou seja, acho que uma coisa é irmos aventurar, se calhar, ou fazer estas aventuras com quem o Helder trabalha, que acho que trazem algo mais pessoal, digo assim, traz-nos capacidades, se calhar, soft skills e torna-nos pessoas com mais capacidades. Enquanto que, por outro lado, ir trabalhar, na minha opinião, e acho que é um conselho, é ir com algo mais certo, não ir à procura, não chegar lá, ok, vou ver o que é que vai acontecer lá, ainda mais nesta altura do campeonato, não é? Com uma pandemia, pós-pandemia, e mais ainda com os meios digitais à nossa disposição. E no outro dia li um artigo no P3 do Público em que uma jovem também foi para, se não me engano, para a Hungria, para a Amazon, uma empresa da Amazon, e chegou lá e aquilo correu mal. Pronto, e apesar de já estar quase tudo encaminhado, aquilo houve ali uns problemas contratuais. Portanto, se mesmo assim com as coisas encaminhadas pode correr mal, chegar lá e, ok, vou tentar, pode correr ainda pior. Por isso, acho que deixo mesmo este destaque, é a poder sair, a poder ir. Não acredito que as pessoas queiram ficar uma vida toda no estrangeiro, mas a poder ir e balizar os objetivos, sim, sempre. Sim, acredito que sim, e concordo totalmente contigo. Como disseste, eu nunca... temos perspectivas diferentes, ligeiramente, apesar de eu concordar totalmente com a tua opinião, porque eu nunca tive essa experiência de trabalhar lá fora, muito por não surgir a oportunidade, também, mas muito também fruto da minha profissão, que de certa forma me prende um pouco aqui. É uma profissão um bocado mais difícil de fazer lá fora numa outra língua que não a minha, e isso acabou por dificultar um bocadinho as coisas, mas é certo que eu pessoalmente também nunca procurei essa oportunidade, porque assusta-me, e acho que é a palavra certa para usar aqui, e não tenho problemas nenhuns em assumi-lo, assusta-me esse sair de todas essas bolhas, não só da bolha principal, da nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, mas sim sair das bolhas das minhas rotinas diárias, dos meus espaços, dos meus amigos,
da minha família, assusta um bocado essa saída da bolha. Agora, obviamente que certamente que traz uma bagagem, uma experiência muito forte, e acredito que essa saída para o estrangeiro de um ano ou de dois nos traz muito melhor preparados para encarar cá o mercado de trabalho, é certo. Agora, lá está, acho que é essencial, como disseste bem, Jorge, pesar todos os prós, todos os contras, ir com alguma coisa certa, sem grandes riscos, porque os riscos é mais fácil corrê-los cá do que lá fora. Lá fora os riscos tornam-se ainda maiores do que cá, porque cá temos sempre alguma segurança, alguém que nos dá a mão, que nos ajuda de certa forma. Não é que lá fora não tenhamos, mas certamente que é mais difícil de aparecer essa ajuda do que cá. O Hélder tem várias experiências lá fora, uma delas, se calhar, aquela mais marcante. Já fizemos uma entrevista, inclusive, sobre isso, no Peru, em que tu entraste em direto, inclusive, comigo, para uma entrevista para falar dessa experiência. Mas pergunto-te, Hélder, que visão tens deste tema, desta discussão que trazemos hoje para aqui? Eu estive aqui com atenção a ouvir o que vocês disseram. Eu compreendo ambas as partes e claramente concordo um bocadinho com o que o Jorge disse. A questão de ir na aventura, mas tendo onde assentar os pés, como é óbvio. Não chegar e depois o que acontece. Eu, quando fui para o Peru também, já tinha tudo marcado. Tinha tudo bastante bem estruturado. Ia para o Peru durante 6 meses, ia fazer um projeto de voluntariado. O projeto seria sempre no mesmo sítio. Eu teria já tinha o alojamento marcado, já tinha as viagens marcadas, já tinha tudo estabilizado. Ou seja, fui para o Peru fazer voluntariado, mas não foi com com uma incerteza. Eu tinha tudo extremamente bem planeado. O Peru surgiu um bocadinho depois da minha entrada na vida profissional, na área que trabalho neste momento, na parte da gestão de projetos e gestão de voluntariado, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Eu inicialmente fiz um projeto de voluntariado em Itália, 2 meses, e depois desses 2 meses achei que era muito pouco e não senti aquele desafio e o choque cultural não foi muito grande. Estás em Portugal, estás em Itália, para mim foi basicamente a mesma coisa, ainda por cima eu estava a fazer a mesma coisa, exatamente. Foi uma auto-organização, fazer gestão de projetos, só que noutra organização, noutro país, e a única coisa que eu acho que aí senti mesmo muito foi o desenvolvimento do inglês, porque era uma organização internacional e basicamente dentro da organização só se trabalhava em inglês, não se usava outra língua que senão o inglês. Tinha algo, porque aquilo tinha metade da equipa era italiana, outra metade da equipa era internacional. Diferentes países estavam lá envolvidos. Por isso, acho que a única coisa mais palpável que eu posso dizer que aprendi nesse período foi, sem dúvida, o desenvolvimento da língua, o inglês. Embora já fosse bastante bom, acho que saí de lá muito mais fortalecido. E passado 2 meses, candidatei-me uma vaga de voluntariado no Peru. O projeto foi totalmente financiado pela União Europeia. Pagar uma viagem de ida e de volta e o alojamento. Pagava um alojamento durante o período de 6 meses e eu tinha uma bolsa de voluntariado de cerca de 100 euros por mês. Mas esses 100 euros por mês era basicamente para a alimentação. Porque eu desde muito novo, quando digo muito novo, 18, 19 anos, sempre tive uma visão de que gostaria de fazer um projeto de voluntariado num país de terceiro mundo, sempre. E tinha colocado como meta aos 30 anos. E por acaso foi a melhor oportunidade que me surgiu, porque eu faço 30 anos, já estava no Peru. Eu faço os 30 anos precisamente no Peru. E como eu disse anteriormente, já tinha tudo bem delineado. Fiz bastantes entrevistas com as pessoas que me iam acolher. Como óbvio, não foi assim ao Deus dará, como se costuma dizer aqui no Norte. Já tinha tudo bastante pré-estabelecido e o choque, lá está. O choque que eu apaguei quando cheguei lá, acho que ficava marcado na memória para sempre. Foi um choque cultural muito grande e depois já há uma coisa que eu acho que nós oriundos dos países mais desenvolvidos, pensamos muito que somos mais desenvolvidos que eles ou às vezes acabamos por pensar que somos mais que eles. E depois um voluntário às vezes também vai com a sensação, quando vai para um país desses, que vais chegar lá e vais mudar tudo. Tu não vais mudar nada, para começar. Poderás ajudar a mudar. A primeira coisa que tens que interiorizar é entender a cultura. Tu não podes forçar nada, porque senão serás rejeitado pela própria cultura.
primeira coisa que tu tens é a aculturação. É o que nós chamamos de aculturação. Tu é que tens que habituar à cultura e depois vais dando os teus inputs. Quando cheguei lá, fui trabalhar diretamente para a rua, com crianças de rua. Basicamente fazia atividades na rua com as crianças depois da escola. Algumas iam para a escola, outras eram crianças trabalhadoras, trabalhavam no mercado, principalmente as raparigas. Não era como aqui, a obrigatoriedade de frequentar o ensino. Lá dependia muito do agregado familiar. Se tivesses mais posses, poderias ir para a escola. Se não tivesse, ias ajudar os teus pais no mercado, basicamente. E eu estive a trabalhar com essas crianças, foi bastante gratificante. O choque foi muito grande no início, em que nós pensámos que falávamos portunhol, eu dei por mim que não falava nada. Eu acho que durante 2 meses eu não abria a boca. Eu dizia sim, não, sim, e graças e pouco mais. Acho que só comecei mesmo a interagir muito bem, acho que passado 2 meses, em que comecei a falar bem a língua. Eu compreendia basicamente tudo, mas depois a cimentação do peru é muito diferente do castelhano. É um bocadinho mais como nós, imaginem como pegaste no português e no brasileiro, é basicamente a mesma coisa. Espanha seria Portugal e o brasileiro seria o espanhol de Peru, é um bocadinho diferente. Mas passado 2 meses já estava a falar. Agora sou uma pessoa que fala fluentemente espanhol. E pronto, e acho que nesta questão a mim ajudou-me bastante, não só como ser humano, mas também a nível profissional, porque acho que eu estava a fazer gestão de voluntariado internacional sem nunca ter percebido o que é estar do outro lado, sendo voluntário internacional. Neste momento consigo ser mais empático, consigo perceber melhor as necessidades dos meus voluntários internacionais quando estão em Portugal do que anteriormente. Porque já passei por aquele lado, já sei o que é estar longe da família, estar longe dos teus amigos. Eu quando cheguei ao Peru eu não tinha ninguém, eu era o único português. Ok, eu vivi depois chegaram mais 3 europeus, nós éramos 4 europeus, mas nesse período nós fomos forçados, os 4, a interagir também muito com a comunidade, e o nosso trabalho era na comunidade, tanto com as crianças de rua como também com as vítimas de terrorismo, já com uma taxa etária mais velha. Eu trabalhei com crianças dos 6 aos 12 e depois trabalhei com adultos dos 60 aos 80, ou seja, com 2 faixas etárias completamente diferenciadas. E eu sou apologista que, havendo oportunidade, e claro, havendo oportunidade e termos alguma coisa estável e onde assentar os pés, que devemos experienciar pelo menos uma oportunidade na vida que seja internacional. Muito bem, sim, acho que é muito essa ideia. Pelo menos uma vez toda a gente deve ir, seja por um período curto, por um período mais longo, até porque acho, e tenho esta teoria, não sei se estará certo ou não, mas acho que toda a gente que sai e falando do nosso país, toda a gente sai do nosso país para trabalhar lá fora, vai sempre com a ideia de que são só 2 ou 3 aninhos para orientar a vida, mas depois acabam por ficar, a maior parte das pessoas acaba por ficar durante mais anos, acaba por fazer lá a vida e vem cá apenas nas férias matar saudades da família e do seu país. Mas sim, claramente que é algo que todos nós devíamos experimentar, pelo menos uma vez na vida, para ter aqui uma bagagem diferente. O Hélder tocou aqui num tema importante, além da questão da língua, que toda a gente sabe que temos sempre que nos adaptar à língua para onde vamos, por muito portunhol que nós saibamos falar. A questão do choque cultural é aquela que realmente mais salta à vista e que muitas vezes, se calhar, não é tão tida em conta. O Hélder teve-a no Peru de uma forma um bocado violenta, aqui entre aspas, não é? Mas se calhar o Jorge também a teve na República Checa de uma forma diferente, porque é difícil. O único dos 3 que não esteve lá fora é que está a dizer isto, mas acho que muito difícil nós nos adaptarmos à primeira a uma cultura que muitas das vezes é totalmente diferente da nossa. Não é? Sim, eu não sei do caso do Helder. No meu caso havia cerveja para aparar um bocadinho esses problemas, mas ele disse uma coisa que eu por acaso relembrei-me logo, no meu caso, porque a questão cultural de mudar, ou seja, eu cheguei à República Checa e depois tudo ali à volta, não é? Polónia, Alemanha e todos os países estão ali à volta, Áustria, e tu chegas e tens aquele preconceito de
é um país de leste, não é? Completamente. É da Europa, mas nem parece às vezes. E tu dizes assim, pá, isto está mal feito. Pá, isto não sei o quê, pá, isto não é assim. E depois pensas, espera, isto não é assim em Portugal. Para eles está bem feito. Se calhar eles é que pensam que assim funciona e se eles fossem em Portugal, e para eles é que estava mal feito lá. Ou seja, colocar essa perspectiva de. Ou seja, aquilo não é quase um cruzeiro que tu sais e estás lá, não, é um país completamente diferente, com raízes diferentes, com histórias, com sofrimento, com tudo diferente, mesmo em Espanha, que é aqui ao lado, e já notamos essa diferença tão grande. Nós tendemos, ok, a Europa é igual, não é bem igual. Então imagino na América do Sul, como é que não deve ser. Mas nesse sentido eu também senti isso de, ok, eu acho que isto aqui está mal, dizia alguém, mas eu é que estava mal no meio daquilo tudo. E outra coisa que também foi falado e bem, que é uma pessoa vem com outra bagagem, com outra capacidade de enfrentar as coisas, mas mais ainda dá mais valor ao regresso. Ou seja, eu quando regressei, para já notava que o meu currículo destacava-se por estar lá fora. Tinha outra capacidade argumentativa, seja em entrevistas, seja a exigir sei lá, salário ou o que fosse, mas também se notava que, ok, lá fora aquilo havia estes problemas e aqui já não há. Lá fora há isto e aqui já não há. Ou seja, e eu nunca reparei nisso, apesar de ter trabalhado cá antes de sair. Começa a dar mais valor a coisas que se calhar antes faziam um bocado de comichão, faziam um bocado de impressão. E acho que isso também, obviamente que saindo, toda a gente, acho que toda a gente disse, Luciana, tens aqui um salário, tens aqui isto direitinho, vais sair, a maior parte das pessoas vão. Mas como não disse bem, também haverá outras pessoas que têm umas certas reticências, seja por motivos familiares, amorosos, financeiros, o que for. Mas sair, e acho que é muito bom reforçar isso, que é preciso querer, ou é preciso haver qualquer coisa, não é? Vou sair por sair, vou sair porque sim, vou sair porque já um amigo meu saiu e está lá fora. Acho que tem que haver, seja querer ultrapassar um medo, seja querer ganhar mais dinheiro, seja querer ser reconhecido, seja querer voltar depois, ou então ficar lá, mas tem que haver um motivo, não é só sair por sair. Acho que também é importante isso, porque depois vai ao encontro do que falámos, que é as expectativas defraudadas, chegar lá fora, não gostar, encontrar. E o Helder falará melhor sobre isso do que nós, que é de qualquer coisinha começamos logo a extrapolar, o autocarro chega tarde, o autocarro faz barulho e já é o fim do mundo, pá, e esquecemos que cá também autocarros chegam tarde e fazem barulho, não é? É mais por isso. Eu concordo plenamente contigo, Jorge. Acho que, acima de tudo, temos que estar cientes do que queremos e vermos bem as nossas expectativas quando pretendemos ir para fora. E isso tem. E depois que eu falaste de uma coisa que eu achei bastante interessante, que é a questão do que nós dizemos que não temos estereótipos, mas todos nós temos estereótipos. Todos nós criamos estereótipos relativamente a uma cultura, a um país. E é natural, o estereótipo faz parte da nossa sociedade e não há mal nenhum. O problema é quando o estereótipo se traduz num preconceito. O estereótipo faz parte da nossa cultura e é perfeitamente normal. E todos nós criamos estereótipos relativamente a uma cultura. E depois, naquela questão de, às vezes o estereótipo o estereótipo que tu crias e que tu costumas ouvir falar não corresponde à realidade, como é óbvio. E esse aí tem que ser uma grande mudança que tu tens de fazer para ti mesmo. E depois, eu no meu caso, por exemplo, o meu choque cultural foi muito grande. Foi mesmo muito, muito, muito grande, porque para já estava a viver a 3.200 metros de altura, nunca na minha vida imaginei a viver a 3.200 metros de altura, em que durante 2 semanas só tinha dores de cabeça. E andava 100 metros, sempre que andava 100 metros tinha que parar. E depois o simples facto de não ter um frigorífico em casa, que para nós europeus parece uma coisa tão banal, não ter um frigorífico em casa foi das coisas mais surreais que me aconteceu. E depois é toda uma questão de adaptação. Ok, não tens frigorífico, o que é que vais ter que fazer? Ir ao mercado todos os dias, comprar coisas básicas e ir consumindo aos bocadinhos. Enquanto aqui és capaz de ir uma vez ao supermercado, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por mês, digamos. Eu lá tinha que ir ao supermercado basicamente todos os dias. Nós basicamente consumíamos, ia à hora do almoço e já comprava comida para no máximo dos máximos 2 dias. Porque nesta questão não tinham de fazer conservação. E não valia a pena andar a comprar mais coisas para
para depois não utilizar. Ou seja, acabar também por uma coisa que aprendi foi um consumismo responsável. Ainda inconscientemente, mas era um consumismo responsável, sem desperdícios de alimentares. E nesse aspecto, ainda hoje tento fazer o máximo possível. Agora foi uma coisa que aprendi lá e agora estou muito mais consciente, e por umas questões também ambientais, sobre o consumismo responsável e a questão do desgaste. E nesse aspecto para mim foi muito importante. E depois é aquela questão mesmo do trabalho com pessoas que não estás habituado a trabalhar, que são completamente diferentes de ti, pensam completamente diferentes de ti e tens de estar preparado para isso. E eu, por acaso, como já estava numa vertente mais internacional, preparei-me bastante para isso. Li sobre a cultura, li sobre o país, sabia bastante sobre o local para onde eu ia. Eu sabia que ia viver para uma montanha, sabia que ia ter problemas com a altitude, eu sabia o que é que ia encontrar. Por isso, acho que tem que haver um grande planeamento e preparação. Quando eu digo um planeamento de preparação, não é estar um dia antes a ver coisas sobre o local para onde vais, porque só isso não chega. Convém também pesquisar e tentar saber como é que as pessoas se comportam. Uma coisa muito simples, qual é a moeda do país, que há muita gente que às vezes vai e nem se lembra qual é a moeda. É uma coisa tão simples quanto isso. O fuso horário, por exemplo. Há muita gente que nem se lembra do fuso horário. Quando foi para a Lituânia, só quando estava na Alemanha foi ver o fuso horário e descobri que eram 2 horas de diferença para Portugal. E não me dei ao trabalho sequer antes de fazer essa preparação, porque ia lá só para 3 dias. E foi uma irresponsabilidade minha, porque depois, quando cheguei lá, eram 2 horas de diferença. São pequenas coisas que nós temos que aprender a fazer. E quem pensa num sair para fora de Portugal, seja mesmo para viajar, até é a mesma questão da viagem nesse aspecto. Convém pesquisarmos também, não andarmos um bocadinho perdidos. Exatamente. É mesmo isso. Eu também, só para terminar, e falo disso, eu tive umas semanas, na altura, antes de ir para a República Checa, fosse a taxa de câmbio para o euro, fosse, sei lá, telefones de embaixadas, como ir para aqui, como ir para ali, as frases principais traduzidas, né, para poder utilizar, caso ficasse sem telemóvel, pá, tinha sempre plano A, B, C, D, I, E, na esperança que usasse só o A. Mas para terminar, também tenho uma pequena história. Quando fui fazer Erasmus para Valência, Erasmus estágio, eu tinha falado com um colega meu de mestrado que tinha estado lá e que toda a gente falava mal de Valência, toda a gente do curso, e tentaram-me demover para não ir, e eu falei com ele e percebi o porquê, porque ele, ninguém queria que ele fosse, ele foi, e ele houve um fim de semana que foi para Ibiza, e na noite, no meio de copos, encontrou 2 polacos com quem teve a conversa e pronto, ele não se lembra muito bem. No dia a seguir tinha um telefone, ligou, foi ter com eles e ele supostamente ofereceu-lhe emprego nessa conversa durante a noite. Ele desistiu do mestrado, foi trabalhar para a Vodafone na Polónia e hoje já gera uma equipa bastante grande. Tudo porque ninguém queria que ele fosse, a universidade não queria e ele insistiu, queria ir, tentou, aproveitou, lá está, ou seja, envolveu-se, foi para Ibiza, foi para a noite, foi para a cultura local, calhou a ter aquela conversa e a vida mudou completamente. Às vezes também estar disponível para essa abertura de, ok, vou falar, não deu? Ok, não deu. Se calhar amanhã dá com outra pessoa, ou se calhar vou àquele café e começo aqui a ganhar uma rotina. Pronto, eu acho que isso também é bastante interessante para quem vai para fora. Sim, exatamente. É adaptar-nos dessa forma também, sermos parte integrante do sítio onde estamos e não deixar não nos deixar ser ali seres estranhos nesse aspecto. Vamos se calhar passar ao tema do Elder. Tem um bocadinho a ver também com esta, não com a nossa geração, mas se calhar com a geração um bocadinho anterior à nossa, mas todos passamos um bocadinho por esses problemas. O que é que nos trazes aqui, Elder? O meu tema é a transição desde o secundário para o mundo académico, universitário ou mercado de trabalho. E quando falo disso é muito naquela questão da pressão que nós sentimos. Pressão social, mas não é só social, mas também nos nossos pais, nossos familiares, amigos, a necessidade de, quando acabamos o secundário, irmos diretamente para a universidade, ou quem não vai para a universidade, para o mercado de trabalho. Eu não sei se vocês sentiram, eu pelo menos senti isso. E vejo cada vez mais jovens, e acho que tem se tornado cada vez mais recorrente. Eu como trabalho com jovens, principalmente essas idades,
pessoal que está no secundário, e antes do secundário, não é? E tenho notado cada vez mais um pressing por parte da sociedade e muito dos encarregados de educação também, da necessidade de embarcarem diretamente para a universidade. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu, se fosse hoje, mas sabendo que sei hoje, não iria para a universidade depois de acabar o secundário. Não tiraria a licenciatura que tirei, por exemplo, porque acho que não me enquadro sequer na licenciatura que tirei neste momento. Faço coisas completamente diferentes do que tirei. Porque eu próprio sentia uma grande pressão por parte dos meus pais. Nunca senti a pressão de vais tirar esta licenciatura, mas senti um bocadinho a pressão de vais para a universidade logo que acabes o secundário. Não tive, se calhar, aquela outra liberdade de escolheres. Vais conhecer o mercado de trabalho. Durante um ano conheces o mercado de trabalho. Vais estudar por opção ou vais fazer outra coisa qualquer. E esta é uma mentalidade que eu gostava que fosse, se calhar, mudada em Portugal. Porque os nórdicos e os alemães fazem muito, que é o chamado ano sabático, que nunca é de paragem, em que fazem sempre alguma coisa. Vão conhecer o mercado de trabalho. Conhecendo o mercado de trabalho, conhecem também melhor as suas aptidões e o que realmente gostam de fazer, e daí direcionar mais o seu percurso académico, ou fazer outra coisa, enriquecimento das suas soft skills, que para mim neste momento, eu como também faço recrutamento de seleção, hoje em dia qualquer um tem uma licenciatura. Não, tipo nos anos 80, 90, se tirar uma licenciatura era tipo, ok, não era qualquer pessoa que tinha uma licenciatura naquele tempo. Acho que hoje em dia a licenciatura não é um grande fator de diferenciação do mercado de trabalho. O que te vai diferenciar são as tuas experiências, as chamadas soft skills que tu vais adquirindo ao longo da tua vida. E isso para mim, e quando eu falo das soft skills, é o chamado saber trabalhar em equipa, as tuas competências digitais cada vez mais, principalmente agora com o mundo digital e a era digital. São as competências digitais, são as competências linguísticas, há aí competências de liderança, competências de gestão, que são competências que tu basicamente pouco ou nada desenvolves no sistema de educação mais tradicional, pelo menos eu falo por mim. Eu acho que a universidade a mim não me preparou propriamente diretamente muito bem para o mercado de trabalho, tanto a universidade como anteriormente, e continuam a achar que o sistema educacional que nós temos em Portugal não prepara os jovens para o mercado de trabalho. Acho que estamos ainda um bocadinho, digamos, estamos muito atrás relativamente a alguns países como a Alemanha, por exemplo. Eu dou o caso do meu filhado com 15 anos, é obrigado na Alemanha a fazer um estágio, fazer um estágio ou um projeto de voluntariado, tem que fazer tantas horas num sítio. Num sítio ele tem que ir a um local para poder fazer uma espécie de um projeto com 15 anos. E ele é que escolhe, mas tem que o fazer, é obrigatório. E se não fizeres esse projeto, não passas depois para o secundário. Acho que nos falta aqui um bocadinho mais desta parte em que forçar um bocadinho os jovens também a sair um bocadinho do contexto educacional mais tradicional que é a escola. Sim, eu concordo totalmente contigo, Helder, e tenho uma opinião muito própria sobre isso, que acho que nós aos 18 anos somos demasiado jovens para ir para a universidade e para escolher uma coisa para o futuro já. Eu falo por mim, eu entrei na universidade com 18 anos, mas depois tive necessidade de fazer esse tal ano sabático no ano seguinte e só aos 20 é que realmente entrei na universidade a sério, digamos assim, com cabeça, tronco e membros, já que os 2 primeiros anos foram mais para perder tempo. Senti um bocado isso, obviamente ganhei outras coisas, não é isso que está em causa, mas sinto que aos 18 anos não temos sequer noção do que queremos para a vida. A maior parte de nós, acredito que há quem tenha, e acredito que há quem tenha essa maturidade de aos 18 anos ter a capacidade de escolha e a capacidade de ir para a universidade e de ser bem sucedido. No entanto, acho que somos demasiado novos. E depois, além disso, outra questão é que acho que nem sempre os cursos te preparam para o mercado de trabalho, como estavas também a dizer. Eu sinto que eu aprendi muito mais no meu estágio profissional pós-curso, de 9 meses,
muito mais mesmo, sem comparação, do que aquilo que aprendi em 3 anos de universidade. O que aprendi nos 3 anos de universidade, se calhar bastavam-me 6 meses lá para aprender tudo aquilo que aprendi nesses 3 anos. O Jorge partilhou o curso comigo, não sei se terá a mesma opinião ou não, mas eu senti muito isso, de que várias cadeiras que tivemos que não foram, que não são úteis, pelo menos eu duvido muito que as vá usar nos meus próximos anos no mercado de trabalho, e acho que tem que haver aqui uma remodelação total, quer no ensino superior, mas também, como dizias, Hélder, na parte anterior, no ensino secundário, no ensino básico e tudo mais, para que nós cheguemos melhor preparados a essa fase, né? Pelo menos esta é a minha opinião. O Jorge nem sempre concorda comigo, às vezes tem a mania de ter uma opinião diferente, mas não sei se desta vez estamos na mesma onda. Sim, para já que dizer também que a maior parte das coisas que aprendeste na licenciatura foi comigo, não é? Sim, é um facto. Mas também, nós já abordámos esta temática só assim umas leves pinceladas anteriormente, mas agora de forma mais pertinente, acho que pá, é mesmo isso. Por um lado, e eu volto a ser o pessimista do episódio, que eu acho que num país tão conservador como o nosso, eu acho que este ensino é dado desde sempre, desta forma tão teórica, tão formatado, tão pouco adaptado ao mercado de trabalho, e começa desde cedo, ou seja, e nós falámos com a Sofia, uma psicóloga, no outro episódio, em que é isso, ou seja, não, as pessoas vão escolher um curso, mas não sabem o que é o IRS, as pessoas vão escolher um curso, mas não sabem onde é que têm que ir para pedir isto ou para pedir aquilo, ou seja, não nos forma para a vida do cotidiano, para o que nós precisamos, e não nos forma, ou seja, facultando-nos ferramentas para, espera aí, eu se calhar, meus pais querem que eu vá para advogado, mas eu gosto de carros, eu gosto de motas, se calhar devia ser mecânico. Mas não, tens de ser engenheiro mecânico, tens que não sei o quê. Não, ou seja, abrir essas portas é tudo muito teórico, é tudo muito de estudar, de saber no momento, e depois aquilo. E acho que há estudos que comprovam isso, que é um pós-exame, a maior parte, não sei se são 80%, desaparece do que tu sabes, porque aquilo fica numa parte do cérebro que é muito efêmera, não é memória a longo prazo. As memórias a longo prazo, a maioria delas são prazerosas, são algo que nos traz alguma coisa boa, e não é estudar 2 ou 3 semanas para um exame que nos vai dar essa memória. E acho que vou ao encontro do que vocês disseram, que tinha que ser radical, para já tinha que ser radical, e eu acho que Portugal não está pronto para isso. Essa questão da Alemanha acho incrível porque é mesmo isso, é começar de novo, e tem que ser obrigatório, porque eu lembro-me na altura, eu fiz um programa, já não me recordo bem do nome, mas era OTL, Ocupação de Tempos Livres, salvo erro. E é isso que eu trabalho com esse programa e faço no verão para jovens. Pronto, exatamente. Eu não sabia se isso ainda estava ativo. Boa. Existe, é do IPDJ. Exatamente. E eu fiz, mas fiz porque dava dinheiro. Ponto. Não vou estar com mentiras. E se as pessoas, e se os miúdos fizessem isso, sejam 2 semanas, um mês, o que for, no verão ou pós-aulas, aquilo enriqueceu-me de uma forma que eu estava com as pessoas, ouvia as pessoas, percebia como é que era a dinâmica do lar, como é que era a dinâmica da instituição. Ou seja, é isso, mas lá está, é facultativo, é remunerado. Não, devia ser extracurricular, como nos Estados Unidos, que tu tens essas atividades em que são altamente valorizadas. E agora, trazendo aqui um bocado mais ao caricato, não é? Que a questão do candidato do Chega à Câmara de Lisboa, o Nuno Graciano, que falou, eu estive na Associação de Estudantes, não é? E eu sou sincero, quando comecei o meu currículo, mal acabei a licenciatura, tinha lá isso, estive na Associação de Estudantes, e é muito pouco valorizado cá, ou nada mesmo, não faz sentido. Agora, se efetivamente houvesse ali, sei lá, a pessoa fez teatro, a pessoa fez voluntariado aqui e ali, isso
para as soft skills, que o qual ela estava a falar e bem, é altamente reconhecido, mas nós acho que tanto a nível educacional como a nível de mercado laboral, não está preparado para isso. Acho que sou pessimista nesse sentido, concordo com vocês que tem que haver uma alteração, acho que tem que ser radical, não acho que vai ser feita ou que vai ser feita nesses moldes. Porque também o mercado é um bocado difícil de assumir e dar valor a essas alterações, mas eventualmente poderá, espero bem que sim. Só deixar que essa questão, por exemplo, lá está, nos Estados Unidos tu vais fazer uma licenciatura em Direito, mas podes ter Química, acho eu, ou seja, podes ter dentro do teu curso, podes ter diversas áreas que não são só do teu curso, o que valoriza o teu currículo. No Brasil, eu estudei com brasileiros e é isso, ou seja, agora estou com os advogados, não sei porquê, havia advogados que depois iam tirar publicidade porque dava era bom para eles, ou havia, sei lá, gestores que depois iam tirar um curso de matemática, pronto, ou seja, porque é isso, imagina, tu aqui estás em comunicação e vais tirar um curso de engenharia ou um curso, sei lá, técnico de qualquer coisa, de mecânica, e não faz sentido para as pessoas, mas se calhar para ti faz, e vais ser melhor profissional. E acho que nesse sentido não, é muito difícil. E terminar com mais uma história que foi, e que o Helder frisou e bem, da questão das soft skills serem cada vez mais importantes, porque lá está, a licenciatura já tem quase toda a gente, mestrado para lá caminha, qualquer dia é quase exigido um doutoramento, mas eu soube de uma história de um colega meu que trabalhava numa empresa no Luxemburgo, que o CEO ia ser substituído e a pessoa que chegou à entrevista final e estavam dois candidatos, essa pessoa e outro. Entretanto, o outro começou-se a sentir mal, estava na sala de espera, disse à secretária que ia embora e ela disse só para esperar um bocadinho, ele disse que não, tinha que ir embora, e ela disse, olha, é a única vez que está cá a pessoa que vai entrevistar, porque ele veio não sei de onde, não sei o quê, e ele foi embora. Entretanto, ficou o único candidato sozinho. Quando abriram a porta, ele chegou e antes de começar a entrevista disse, olha, eu peço desculpa, mas não quero ser entrevistado porque estava aqui outra pessoa nas mesmas condições que eu, se calhar com mais capacidades para a empresa, portanto não acho que deva ficar com o emprego por desistência, devia ficar pela minha qualidade e por ter as skills necessárias. E então eles depois disseram-me, isto também tem a ver com recursos humanos, que a outra pessoa era um ator e era mesmo para aquilo, ou seja, era para verem a parte humana, o carisma, a empatia que ele tinha. Se ele fosse uma pessoa que dissesse, olha, não tenho culpa, não é? Vou chegar aqui, vou fazer a minha parte, só estou eu, vou ficar eu. Ele não, ele chegou-se à frente e foi uma pessoa, e era isso que eles queriam. Pá, e isso demonstra muito do que, para mim, é um bom profissional, mais do que tecnicamente, é humanamente, não é? Sim, claramente. Eu concordo plenamente contigo. E voltando um bocadinho ao tema, acho que mesmo nesta questão o Covid trouxe-nos um bocadinho a necessidade de vermos o sistema educacional, mas, como é óbvio, deixou de ser completamente inclusivo. O Covid só trouxe maior disparidade na questão do ensino, porque em Portugal não tens acesso à internet em todo lado, tu ainda tens famílias que não têm computador, e as aldeias mais remotas, já não falo só do interior, nós temos aqui em Ponta Barca, aldeias em que para teres boa conexão, para por exemplo, assistir a uma aula, era completamente precária. E isso acentuou mais a precariedade do ensino. Quando se fala de uma sociedade digital, de uma nova era digital, da nova geração Z, depois chega-se a um ponto em que nem todas as pessoas podem acompanhar essa evolução digital, porque não existe. E nesse aspecto nós também temos muito ainda que trabalhar. E outra coisa que eu acredito é que desde muito novos temos que começar a trabalhar na questão da digitalização dos miúdos, não só aquela questão da digitalização dos jogos, em que saibam jogar, não. Digitalização como para os mídia, como a aquisição de ferramentas online, em que serão, no futuro, eu acredito que o mercado de trabalho será muito vocacionado para esta área, e agora já sentimos muito com o teletrabalho em casa, em que quem não tiver competências básicas de informática dificilmente poderá competir no mercado de trabalho. E acho que o nosso ensino tem que começar a levar aí uma volta de 180 graus, pelo menos nesta parte, porque é mesmo essencial. E eu sou apologista disso.
E acho que o Covid só nos veio mostrar que nós, enquanto o nosso ensino não está preparado para estas mudanças. Deixa-me só lançar aqui uma provocação, já nos metemos com contabilistas e agora se calhar vamos meter com professores, Helder. O que é que achas? Porque se a classe dos professores, estando envelhecida, também não ajuda a que esta update, esta atualização funcione, não é? Porque uma coisa que eu reparei muito é que muitos professores não estavam mesmo a leste do que é dar aulas de forma remota, e isso fez com que demonstrasse o quão antiquado e o quão rústico é o nosso ensino e o corpo docente. Nada contra, pelo contrário, mas porque é isso, tu és professor, entras e acabou. Tens umas formações, atualizas-te e tal, mas é isso, é pouco, acho que é muito pouco para aquilo que a escola pode dar e deve dar, não achas? Mas isso eu concordo contigo, Jorge. Eu acho que a profissão de professor, acho que ficou muito estagnada no tempo. Então, quero dizer, principalmente a antiga geração, acho que mesmo na questão de acompanhamento dos tempos, ou seja, neste caso, por exemplo, em que o próprio professor tinha dificuldades digitais, em que como é que tu depois queres ensinar através de um computador quando tu próprio não sabes mexer nele. Acho que nisso, mas isso também acho que acaba por ser um bocadinho culpa dos professores, porque pararam na questão da aprendizagem. A aprendizagem deve ser contínua. E um professor acho que é daquelas profissões que, pelo menos da informação que tenho, acho que esta nova geração não, mas uma geração mais antiga não tinha muita necessidade ou a preocupação ou o interesse de atualização. Acho que esta nova geração já acredito que seja mais diferente e já tenha mais esta necessidade. Sim, acho que ainda até mais. É a minha perspectiva. Sim, acho que ainda até um bocadinho mais fundo nesse aspecto. O próprio curso para o ensino teria que ser um bocadinho reformulado e adaptado às novas necessidades, a este novo mundo, que de certa forma é totalmente diferente do que é há 10, 15, 20 anos atrás. E concordo totalmente contigo, Helder, quando dizes que a pandemia veio pôr a nu, se calhar, todas as fragilidades do nosso ensino, vieram-se fazer ver e fazer notar ainda mais, e temo até que esta geração pague caro todas estas deficiências do nosso ensino nos próximos tempos, porque nota-se claramente que os alunos isto é a minha opinião, vão sentir na pele, quando a entrada na universidade, se calhar, todas estas deficiências destes últimos meses de ensino, porque o ensino online é diferente do presencial e, como vocês disseram e bem, muitos dos professores não estavam adaptados a esta nova realidade, sem querer aqui, obviamente, criticar ninguém, mas depois os alunos vão acabar por sofrer, se calhar, um bocadinho consequências disso, não é? Acho eu. Sim, sem dúvida. Força, Jorge. Vai. Não, só terminar também. Para já não vamos poder chamar professores, não é? Depois de contabilistas, professores ficam fora do podcast. Mas, por exemplo, quando o Helder disse, e também já te passo a palavra para ver se estavas nesse enquadramento, a digitalização, as pessoas estarem no digital e começarem desde cedo, não significa que toda a gente vá trabalhar com computadores, não significa que toda a gente vai estar ligada. Eu dou um exemplo muito prático. O meu afilhado, que está ali a rondar os 10 anos, ele adora campo, adora agricultura, e ele vai ao computador para ver como fazer as coisas, ou como é que as coisas são, para ter mais consciência, para ter mais informação, e depois aplicar e perceber, então isto funciona assim. Portanto, acho que era nesse sentido de dizer, porque a gente diz, digital, é só ecrãs, não, é ter noção e estar a acompanhar o que é que está a fazer e ter a superfície natural, que nem toda a gente vai trabalhar em computadores, não é? Concordo plenamente contigo, Jorge. Quando falar da questão da digitalização, não estava a pensar de aprenderes a programar, por exemplo. Sim. É mais essa questão que tu falas, é saber utilizar as ferramentas para outros fins, por exemplo. Não é estás ali passar um dia inteiro a um computador a fazer programação, nem nada que se pareça. Embora também seja importante, mas para isso já tens pessoas que gostam mesmo daquilo e têm talento para aquilo. Eu, para mim, acho aquilo um talento. Eu olho para aquilo, não percebo nada. Mas pronto, era o que estava a dizer. E essa questão da digitalização, sim, é como tu falaste, o teu afilhado, não foi? Tu me disseste? Sim. Isso chama-se saber utilizar as ferramentas que tens à mão. E não é... Ele não vai para lá fazer programação, mas pode ir pesquisar para depois colocar em prática no terreno. E é isso que é necessário hoje em dia.
E na questão do Nuno, que vamos ter reflexos no futuro, vamos, Nuno, porque eu vejo diariamente, para mim é quase impossível ensinar uma criança, principalmente no primeiro ano, a ler e a escrever neste contexto. Sim. Porque os próprios professores não têm ferramentas e conhecimentos suficientes para ensinar uma criança a ler e a escrever neste formato. E é muito complicado. E é nas crianças que eu tenho notado mais dificuldades, são as do primeiro ano. Primeiro ano, e as que fizeram a transição para o segundo, ou seja, já ano passado está no primeiro, e passaram automaticamente para o segundo, são as crianças que eu noto com mais dificuldades. Não é dificuldades de aprendizagem, mas é o próprio modelo não foi de encontrar as suas necessidades. Ou seja, estão com grandes lacunas se vamos comparar a anos ditos normais. Este não foi um ano normal. E isto tem-se notado muito e será muito difícil. Ok, ainda são crianças, mas esta recuperação está a ser bastante lenta. Esta recuperação destas crianças que estavam ano passado no primeiro e que este ano estão no primeiro está a ser bastante lenta. E isso poderá ter grandes repercussões no futuro. E depois, para não falar todo o parâmetro a nível de relações sociais mesmo que as crianças passaram, que nunca voltarão a recuperar. Exatamente, sim. Acho que vamos ter impactos disto, quer a curto, quer a médio, quer a longo prazo, em várias gerações, em vários grupos de pessoas. Isto no que ao ensino diz respeito. Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Ou só queria fazer só mais uma pequena pergunta ao Hélder, que seria se ele nota, ele já deve ter trabalhado com gerações diferentes, não é? E notado, ou seja, se a diferença de gerações, e aqui se calhar estamos a falar, sei lá, 5, 10 anos, não sei, as capacidades cognitivas têm tendência a melhorar, a piorar, se não se nota grande diferença, sei lá, a questão do raciocínio, da lógica, do entender, do perceber, achas enquanto profissional, enquanto quem trabalha com essas gerações, que tem tendência a agravar-se, porque toda a gente diz que as próximas gerações são muito mais intuitivas, são muito mais ágeis mentalmente, mas por outro lado perdem muitas capacidades cognitivas que nós temos, por exemplo. E acho que seria interessante perceber isso. De certa forma, sim, concordo nesse aspecto. A nível cognitivo, eu não acho que eles tenham agravado a questão a nível cognitivo. Eu acho que. E depois eu trabalho o bom do meu trabalho é que trabalho com diferentes perfis. Não tenho aquele só com muito inteligentes, só pessoal com dificuldades de aprendizagem. Eu acho que hoje em dia, se calhar, o que antigamente enquadravas, por exemplo, com miúdos que não queriam saber da escola ou chamados miúdos que não querem saber daquilo para nada e têm péssimas notas, hoje se calhar tens alguém que tem diagnósticos, tem dificuldades de aprendizagem, tem um ensino já adaptado para eles e que antigamente, no meu contexto, eu falo, por exemplo, nos anos 90, mais ou menos, o ensino era igual para todos, não havia grande essa diferenciação, estás a perceber? Eu acho que hoje em dia nesse aspecto eu acho que melhoramos muito, mas também tinha que ser, é que começamos a fazer uma adaptação do ensino consoante o perfil dos alunos. No entanto, também acredito, por exemplo, que tu tens, para o chamado miúdos com dificuldades de aprendizagem, tens o dito normal, mas, por exemplo, depois falta o know-how aos professores e as técnicas para, por exemplo, para miúdos com chamados dito com um QI acima da média. E com esses, os professores neste momento estão a ter mais dificuldades em lecionar do que com aqueles que têm dificuldades de aprendizagem. Isso é o que tenho notado muito, em que os professores acabaram por se formar muito na questão de miúdos com dificuldades de aprendizagem e neste momento estão a excluir muito aqueles miúdos que têm um QI acima da média, ou chamados sobredotados, ou nesse aspecto, e estão a ser um bocadinho esquecidos. E vejo muito os pais a tentarem fazer um acompanhamento, mais com um acompanhamento profissional de outros técnicos, como psicólogos, psiquiatras, a jogarem com outros técnicos. Mas isso implica também muitos custos numa família, porque poucos apoios do Estado também tens nesse aspecto. Mas a nível cognitivo, acho que não estou a sentir isso. Não vejo, acho que noto mais na questão da lógica. São miúdos com mais, na lógica, conseguem associar melhor, se calhar, do que eu consegui algumas coisas, principalmente na questão da matemática. Acho que neste momento os miúdos,
Acho que na minha geração nós tínhamos mais dificuldades na matemática e menos no português. Hoje em dia noto o contrário. Mais dificuldades no português. Acho que tem mais dificuldades, por exemplo, na imaginação, criar um texto. Acho que tem muito mais sair muito fora, tipo, tens de fazer um texto sobre algo imaginário. Acho que tem muitas dificuldades na questão da imaginação. Mas, por outro lado, acho que são melhores na questão da matemática. Na questão da lógica, acho que são melhores. Mas é a percepção que eu tenho tido nos últimos anos. Ok, boa. Muito bem. Nuno, então. Portanto, seguimos então, se calhar, para a nossa terceira parte, né? Chamemos-lhe assim, esperar que ninguém volte a cair, porque é um bocadinho chato e alguém pode-se magoar. Vamos agora às sugestões. Não sei quem é que quer começar, ou se começo já eu. Né? Por mim pode ser já estou. Sim, posso Mas começar. eu tenho trazido sempre aqui essencialmente livros e já trouxe um tema musical, um álbum musical dos Nirvana, mas tenho trazido essencialmente livros, mas hoje vou trazer algo diferente. Um documentário que eu vi há meses na Netflix, é um original da Netflix, que me marcou essencialmente primeiro porque surpreendeu-me imenso. Comecei a ver o documentário com poucas expectativas, mas cheguei ao fim do documentário com grande felicidade por ver, porque toca um tema que é muito interessante. O documentário chama-se Amarelo, é brasileiro, está relacionado com... É uma ideia original do Hermicida, que é um músico brasileiro, e fala muito da questão da cultura negra no Brasil e todas as dificuldades que o pessoal de raça negra tem naquele país, e é algo que nós, se calhar, imaginamos em países, nem digo de terceiro mundo, mas de quarto mundo, não é? E são coisas que acontecem num país irmão nosso, de certa forma, né? Num país que tem uma ligação muito forte com Portugal, que é um país minimamente evoluído, mas que tem, se calhar, conhecido aqui alguns retrocessos, mas também não quero entrar por aí. É o documentário Amarelo, um original da Netflix, de Hermicida, um músico brasileiro, também tem músicas bem porreiras, por sinal, e que fala então sobre esta questão da cultura negra no Brasil e todas as dificuldades que estão inerentes. Não é muito grande, portanto, aconselho vivamente. Ok, se calhar pego eu, deixamos o convidado para o fim. Sim. Pronto, também, depois do que falaste do Brasil, também não vamos convidar brasileiros, não é, para o podcast. Estás sempre a eliminar. Mas por acaso, e não combinámos, e acho que quem nos ouve já deverá saber isso, mas eu trago aqui dois filmes muito rápidos e um deles vai novamente ao encontro do teu. O primeiro deles chama-se Lixo, Trash, é de 2014, é um filme também brasileiro, bastante elucidativo do que é o que é os subúrbios, como é que aquelas pessoas da pobreza mais pobre do Brasil sobrevivem quando conseguem ter uma oportunidade que a vida lhes dá sem eles estarem à espera, mas claro, uma oportunidade que não era para eles. E como é que aquilo se transforma envolvendo política, polícia, criminalidade. Pá, e é um filme bastante elucidativo da falta de oportunidades e de outros que não têm oportunidade, mas que estão lá em cima porque não precisam delas. E pronto. E também, nesse sentido, também trago outro, que foi um dos filmes revelação do ano passado, que é o Nomadland. Que pronto, teve agora nos Oscars em destaque, que também, lá está, depois do colapso económico, numa zona rural, nos Estados Unidos, uma mulher já com 60 anos, que é velha demais para trabalhar e nova demais para se reformar, vive fora da sociedade, ou seja, aquilo que um bocado nómada, eles falam do nomadismo moderno, contemporâneo, e que começa a surgir, e irá surgir eventualmente mais com esta pandemia, e lá está, são dois filmes que apontam as oportunidades e falta delas, que apontam as desigualdades, e que apontam os caminhos que, se calhar nós, felizmente, e quem nos ouve, esperemos que sim, não tem que traçar esses caminhos. E é bastante interessante perceber apesar de ser ficção, traça ali algumas pinceladas da realidade e acho bastante interessante. Muito bem.
Helder, tua vez. Ok, isto não foi nada combinado e eu trago também algo do género, mas eu trago uma série. Embora a temática seja completamente diferente. A série chama-se Dark, uma série alemã. Eu nunca imaginei gostar de uma série alemã. E a única série alemã que eu diria que iria ver na minha vida seria o Rex, o Cão Polícia. Nunca mais na vida pensei que eu iria colar numa série alemã. E Dark é uma série que fala muito sobre a viagem no tempo. É sobre a viagem no tempo, diferentes épocas, as mesmas personagens, mas em diferentes tempos. E aborda muito a questão do... Muitas vezes falamos, a mim é engraçado, muitas vezes falamos o que é que faríamos se pudéssemos viajar no tempo. E o que é que isso implicaria? Acho que em Dark, embora sendo uma série, demonstra muito bem as implicações, por exemplo, com uma passagem no tempo, ou andares para a frente ou para trás no tempo, implicaria numa sociedade. E por acaso gostei. É uma grande chamada comida à cabeça, porque aquilo é muito complexo, tem que estar com muita atenção e depois não dá para virar um bocadinho a cara, porque como é em alemão não se percebe nada, tem que estar a andar sempre a ler as legendas, mas é das séries que nos últimos tempos eu deu mais gozo ver, porque digamos que me comeu o cérebro, deixavam sempre no final e eu, o que é que se passou? E dava por mim a voltar a ver às vezes para tentar compreender, porque existem imensas ligações e os tempos são completamente diferentes, os tempos, quando falo tempos tipo dos anos, são completamente diferentes e é uma sugestão que eu trago para quem gostar deste tipo de séries um bocadinho mais científicas, viagens no tempo e que aborda diferentes épocas. É uma série que eu aconselho. Eu queria só dizer aqui uma coisa, que a última vez que eu aceitei uma sugestão de uma série do Helder foi uma série que me fez companhia durante o meu primeiro ano de universidade em Viseu, que eu não me recordo o nome, mas sei que era uma série... One Tree One Tree Hills. Hill, exatamente, que era sobre basquete, uma série... Lá está. Por isso é que eu me lembrei do One Tree Hills. Que eu via meio juvenil, mas que eu colei totalmente naquela série. Acho que não cheguei a acabar porque os episódios eram enormes, mas lembro-me de ficar acordado até altas horas da manhã a ver mais um episódio daquela série. Na altura não havia Netflix nem nada do género, tínhamos que sacar as séries, mas recordo-me dessa recomendação do Helder, portanto estou um bocado receoso em segui-la, porque tenho medo de colar também nesta Dark agora. O One Tree Hill era engraçado porque na altura nós, como apaixonados pelo basquete, abordava a temática basicamente secundário universitário e a componente basquete. Não havia assim muitas séries que abordassem o desporto, principalmente o basquete. Então era engraçado assim, senhor. Foi isso que fascinou, claramente. E assim o Nuno vai ficar sem vida social, não é? Quando começar a ver Dark. Uma vez mais, sim. Uma vez mais. Pode ser que não gostes desta. Vamos ver. Sim, vamos ver. Eu só deixar de reparos antes de fechar. O Rex acho que era austríaco, Helder, não me leves a mal. Era, pronto, peço desculpa. E também... A nível de linguagem é basicamente igual. Exatamente, é isso. Mas eu sei que era austríaco. E também tem 119 episódios. Isto sempre num quiz uma vez e ficou-me aqui, lá está. A tal memória que eu não utilizava após exames e uso para isto. Pronto, se calhar também vou deixar o Helder dizer... para partilhar alguma coisa, ou sei lá, redes sociais, site onde trabalha, e depois eu fechava também com as nossas redes sociais, e-mail, e terminámos o episódio. Ok, eu não podemos trazer aqui uma curiosidade, eu trago uma curiosidade que pode ser interessante para o pessoal mais jovem, caso ouçam. A União Europeia, não sei se o pessoal sabia, mas por exemplo, se tens 17 anos ou faz 18 anos, a União Europeia agora paga viagens de comboio tipo Interrail a pessoal que faz 18 anos nesse ano. Imagina que em 2021 faz 18 anos, a União Europeia tem um programa que qualquer jovem se pode candidatar, em que paga-te viagens de comboio dentro da União Europeia de um período até 30 dias. Tu estipulas o teu trajeto e o período, e as viagens têm que ser sempre de comboio e as viagens são pagas pela União Europeia. E são prémios que dá a jovens, já conheço alguns que já ganharam, infelizmente tiveram de cancelar por causa do Covid, mas pronto, se tivermos algum ouvinte, alguém que tenha 17 anos ou faça 18 anos este ano e gostaria de conhecer um bocadinho a Europa, tem a oportunidade através é muito simples, pode ser individual ou em grupo, posso fazer com um grupo de amigos, 4, 5 amigos,
e candidatar-te e receberes o prémio e depois defines o teu trajeto e recebes, e as viagens de comboio são gratuitas, ou podes fazer individualmente. Mas temos tarde demais, é o que eu tenho a dizer. Pois, nós nascemos foi tarde demais. É. Isto a União Europeia criou, chama-se Discover European Union, e a Comissão Europeia só criou em 2019. Infelizmente. Eu acho que a idade é mental, não é? Não é Sim. cartão de cidadão. Sim, mas Passávamos bem por 18 anos, acho. bem gostava. Vinha feito, Exato. vinha feito. E pronto, olhem. E a nível de contactos, Instagram, Elder Bruno Costa, Facebook exatamente, Elder Bruno Costa, e Instagram e Facebook da organização onde trabalho, Juventude Vila Fons. Muito Se alguém fácil, quiser, lá conhecer fazemos também um bocadinho mais do publicações. trabalho do Helder. E fazemos publicações também, algumas de projetos, oportunidades de voluntariado, intercâmbio, tanto a nível nacional e internacional, por isso, se alguém estiver interessado, e tem lá formas de contacto, alguma dúvida que tenham sobre questões de projetos a nível nacional ou internacional, que envolvam jovens, estão à vontade, podem nos contactar através das redes sociais ou por e-mail. Também está nas redes sociais, fácil acesso. Muito bem. Boa. Pronto, e nós também continuamos a facebook.com/comrasca, já me custa dizer como, não é? E também instagram.com/comrasca e comrasca@gmail.com. Agradecer mais uma vez ao Helder, foi 5 estrelas mesmo, um tema que novamente alarga-se sempre bastante quando as conversas são boas, e isso é incrível, e também trazer aqui para quem nos ouve e essencialmente, peço desculpa para nós, aqui uma nova visão, uma dinâmica diferente, e entramos em temáticas que não são as nossas, mas que começamos a perceber e que nos elucidam mais daquilo que se faz bem, e das pessoas que estão por trás dos projetos e das ações, não é? E pronto, Exatamente. É isso. E eu é que agradeço o convite, mais uma vez, foi um prazer, a conversa foi ótima, qualquer coisa que precisem da minha parte, estão à vontade. Obrigado. Espetáculo. Obrigado. É só ir buscar o Nuno quando eu começar a ver Dark. Um abraço a todos e obrigado. Abraço. Comunicar à rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar à rasca. Efetivamente, se calhar nunca pensaram trabalhar naquilo, ou então foram porque vem alguém a trabalhar, ou porque o pai, ou porque... Eu acho que ele caiu, meu filho. Acho que é eu. Digo eu. 2 hours later. Bem, parece que o Jorge está de volta depois de uma queda um bocadinho aparatosa. Não sei se é preciso chamar o 112, Jorge. Não. É assim, como qualquer podcast que se preste, tem que ter problemas técnicos, não é? Sim. E acho que já era mais... Os nossos já estavam a demorar, não é? Já era mais que a altura do que fazemos sempre as coisas direitinhas, e acho que assim também começa a ganhar aqui relevo. E eu peço desculpa por ter caído, mas também já estava a terminar o meu raciocínio, e era mesmo nesse sentido de que